Olá, bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Este é o episódio 43, certo, noivo? Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio 43, não é? E agora a filmar como deve ser, a tentar pelo menos, não é? Sim, mas voltámos ao nosso set habitual, vá. Habitual ainda em construção, não é? Estamos aqui numa fase desafiante de Sim. crescimento, não é? As dores de crescimento, a tentar fazer as coisas como deve ser e a tentar ir para o próximo nível, não é? Sim, mas pronto, hoje já estamos outra vez acompanhados do nosso cameraman do Sebastião, está aqui atrás das câmaras e como sempre vamos ser acompanhados depois no som pelo Zé. Exatamente, The Z Effect. Sim. Boa. A nossa equipa maravilha, não é? Olha, o que é que vamos falar hoje? Então, hoje vamos falar de literacia financeira. Porquê? Porque foi um tema que temos vindo a partilhar no Instagram. O que despoltou esta conversa até foi uma notícia que saiu em vários jornais sobre um estudo feito pela União Europeia. Pela Comissão Europeia. Sim. Saiu no dia 13 de janeiro, não sei quando é que... Janeiro de 2022. Não sei se vais ver isto ou ouvir isto em 2026, 2028, 2030. Porque nessa altura já estamos super literados. Exatamente, espero que seja também com algum contributo nosso, não é? Portanto, a notícia dizia o seguinte: Portugal fica em último lugar no ranking de literacia financeira da zona euro. Últimos dados disponíveis do BCE relativos a 2020 junta portugueses, cipriotas e italianos no fim da lista. Alemães, holandeses e finlandeses lideram o ranking. Basicamente, gerou-nos aqui um bocado um sentimento agridoce, não é? Sim, na verdade eu nem sabia que estávamos assim tão mal, confesso. Mas sabes porquê? Surpreendeu-me. Porque a verdade é que no ano passado apareceu um estudo que dizia, em relação aos investidores, dizia que os portugueses até investiam muito bem e tudo mais. Mas eu lembro-me que nós tínhamos comentado isso na altura, eu dizer, estes dados não parecem muito fiáveis. Investidores portugueses, nós não conhecemos muita gente investidora. E mesmo nós... Sim, porque se calhar o grupo de investidores portugueses são aqueles investidores mais profissionais, não é? Okay. Que efetivamente sabem muito ou alguma coisa sobre finanças e, portanto, acabam por aumentar aqui o rácio de literacia financeira dentro dos investidores. Ok, faz sentido. Sim. E a verdade é que neste momento, quando se fez este estudo um bocadinho mais aberto, não é, em relação àquilo que é a literacia financeira em geral, ficamos em último. Não é? E é um bocado assustador. Sim, nós fizemos uma sondagem no Instagram um bocado para perceber qual é que era o feeling das pessoas em relação a este tema, não é? Ou seja, se tinham noção que era assim estávamos tão mal, e a maior parte das pessoas disse que não estava à espera que estivéssemos tão mal, não é? E nós também temos um público enviesado, não é? Porque a verdade é que quem já nos segue já são pessoas que já vêm à procura de literacia financeira. Mas a verdade é que este estudo foi feito como? E se calhar é mais fácil começarmos por aí. O estudo foi feito com base em 5 perguntas sobre inflação, juros simples, juros compostos e diversificação de risco. E são perguntas que, do nosso ponto de vista, tu não sei se estás com as tuas perguntas, não? Todas não sei quais são. Sim. Ok, mas quando eu vi as perguntas até me pareceu relativamente simples, mas a verdade é que tem ali algumas nuances que colocam algum nível de complexidade e que avaliam aquilo que é a literacia financeira com base nessas perguntas. Sim, por exemplo, uma das perguntas que eu vi que era o cálculo dos juros compostos. Vamos ser honestos, eu aprendi a calcular os juros compostos na faculdade porque tirei gestão, não é? Sim. Quer dizer, a maior parte das pessoas não tirou gestão, portanto é normal que não saiba calcular os compostos, acho. Exatamente, mas é algo com que toda a gente vive, não é? Pois. Ou seja, tanto nos teus investimentos como também nos teus endividamentos, não é? Existe um efeito de juros compostos, porque falando do lado do investimento, por exemplo, em que eu invisto, recebo um juro, por exemplo, uma obrigação ou algo do género, e eu volto a investir esse juro e tenho o efeito de juros compostos sobre isso. No lado do endividamento também acontece isso, acontece o facto de se eu não pagar uma prestação, ela vai se acumular
e os juros que vão ser calculados no mês a seguir sobre a prestação anterior vai ter lá os juros do mês anterior, ou seja, vai haver um efeito de juros compostos contra nós. Não é? Sim. Eu não sei quem é que dizia isto, se era Einstein ou Warren Buffett ou Benjamin Franklin, que dizia: os juros compostos, quem entende recebe, quem não entende paga. Acho que é algo deste género. Sim. E é um bocado esse o ponto. E depois fala-se efetivamente que os juros compostos são a oitava maravilha da natureza, né? Isso foi o Einstein. E daí a importância disto, que é, ok, tu aprendeste na faculdade, eu também, mas no dia a dia nós não. Por exemplo, ok, eu até aprendi na faculdade, mas depois no meu dia a dia, se não fosse este meu ganho de consciência em relação à literacia financeira, eu não saberia. Sim. Embora tivesse tirado gestão, embora tivesse calculado. E na verdade, pelo menos eu lembro-me, quando aprendi a calcular, não percebi exatamente o poder dos juros compostos. Sim, e porquê? Porquê? Porque nós aprendemos a calcular, ok, mas depois não, acho que não pensamos muito no que é que podemos fazer com aquilo. Sim, porque tu na faculdade tu aprendes para passar no teste, não para aplicar na vida real, não é? Ou seja, algum professor disse-te, olha, isto para calcular, para chegares a este resultado, tens que fazer esta conta, utilizar esta fórmula, ok, isto são os juros compostos, tu vais, estudas para o exame, aplicas, porque sabes que aparece um exercício a dizer assim, calcula os juros que vais ter passado não sei quanto tempo se reinvestir. E tu aplicas a fórmula porque sabes que tens que aplicar, mas não essência, pensas muito sobre o assunto. Exatamente, a essência das coisas. E aí podia ter sido verdadeiramente a oportunidade de percebermos e termos feito alguma coisa logo com isso, não é? Boa. Isso leva-me logo a uma primeira conclusão, que é, ok, não é só por ter estudado finanças ou gestão ou algo do género e por ter até tido contacto com essa informação que eu tenho essa informação, que eu sei. Essa é a primeira conclusão, e a conclusão de que, se calhar, as escolas, e estamos a falar já de escolas de alto nível, não estamos a falar de faculdades, algo especializado, não nos preparam efetivamente para aquilo que é um conceito tão básico e com o qual nós vamos viver durante o resto da nossa vida. Sim, mas isso levanta uma questão que é, ok, nós claramente, não é, estamos pouco literados financeiramente. Certo? Sim, em geral. Pelo menos em comparação com outros países. E mais uma vez, se nós em Portugal não sabemos calcular os compostos, porque a maioria de nós não tirou gestão, na Alemanha também, se calhar o rácio de pessoas que tiraram gestão face à população em geral há de ser mais ou menos parecido com Portugal, e eles sabem mais do que nós relativamente a isso. Portanto, alguma coisa aqui está errada, certo? Exatamente. Eu acredito que sim. Sim, também. E vamos falar um bocadinho disso, ou seja, essa é a proposta um bocado deste episódio, é nós partilhamos a nossa opinião sobre o que é que está mal, o que é que poderia ser melhor e qual é que é tipo, a nossa visão daquilo que todo este movimento de influenciadores digitais de finanças, em conjugação com as escolas, com os supervisores financeiros, o que é que poderia ser feito, não é? Ou seja, acho que o essencial deste episódio é isso, podemos trazer a nossa visão. Para quem nos está a ouvir também, nós abrimos uma caixa de perguntas também a pedir a opinião das pessoas sobre o que é que se poderia fazer, não é, para nós melhorarmos no ranking, e também assumir aqui um compromisso, não é? Porque a verdade é, nós começámos esta jornada numa ótica de partilhar o nosso caminho para a liberdade financeira, mas nós não tínhamos que o partilhar. E partilhámos porque achámos também que faltava informação. Faltava informação para nós. E portanto, já que nós sabíamos alguma coisa, decidimos partilhar esse conhecimento. E acredito que todo este movimento, todo este novo ecossistema tem que contribuir verdadeiramente para crescer no ranking, e podemos daqui a 5 anos podemos estar a dizer que fizemos parte efetivamente de um movimento revolucionário, não é? Uma revolução. Lembras-te qual é que era a tua palavra do ano? Revolução. Agora lembro-me. Portanto, se calhar no teu íntimo já estavas a direcionar a mente para isto, não é? Para a revolução da literacia financeira em Portugal. Pois, se calhar estava. Já estava a pensar nisso. Mas sim, voltando à questão das escolas e do papel que elas têm na nossa educação. Mas deixa-me só, antes disso, fazer aqui uma nuance, que é para as pessoas perceberem o que é que foi avaliado, não é? Ou seja, eu fui ver o estudo e eu vou ver aqui as perguntas. Claro, para as pessoas também terem esse enquadramento, que eu acho que é importante
perceber o que é que se está aqui a falar. Sim. E se calhar até depois na descrição deste episódio eu vou deixar aqui o link para o estudo. Quem quiser, quem estiver a ver no YouTube pode depois ver. Relembra-me lá, o Spotify só dá para pôr sim, não, é isso? Perguntas, sim. Não dá para pôr tipo hipótese de respostas? Não, dá para pôr hipóteses de respostas, é a resposta Então não podemos múltipla. pôr as perguntas, só dá para pôr uma pergunta? Não, dá. Não dá para pôr, não dá para pôr. Ok, mas só dá para pôr uma pergunta. Ok. Mas podemos fazer o seguinte, podemos escolher uma pergunta Ok. e pomos lá a pergunta e as opções que estão aqui no estudo. O que é que achas? Acho bem. Okay. Portanto, tu se estiveres a ver no YouTube, depois vai ao Spotify para poderes responder Pelo menos às a uma perguntas das e para testarmos aqui qual é que é também o teu nível de literacia financeira. Sim. Olha, não esqueçamos de fazer aquela coisa à YouTuber, pá. É, o sininho, não é? Sim, Pois sim, foi, pá, que bolas. nabos, pá. Yeah, Estás a que- ver? Somos Então tão vá, básicos. queres fazer tu? Então, malta, quem está a ver no YouTube e quem não está também a ver no YouTube, vai ao YouTube e ativem lá o sininho Antes de ativar o das sininho tem que subscrever. Primeiro tem que subscrever e depois ativar o Sim. sininho? Ok, então primeiro subscrevem, quem ainda não está subscrito, e depois ativem o sininho para receberem as notificações de cada vez que colocamos um vídeo novo. não é? Exatamente. E metam gosto aqui no vídeo para o YouTube perceber que isto é importante e distribuir e para Sim. que efetivamente possamos começar já a revolução, não é? Da literacia financeira, exatamente. Quanto Sim. mais pessoas conhecerem o Rico Casal, menos literacia, ou seja, maior o nível de literacia financeira que nós temos. Exato. Não é? Portanto, Rico Vamos Casal. contribuir para em 2023 o resultado do estudo já ser diferente. Exatamente. Não é? Portanto, vamos fazer uma ligação direta que é que Rico Casal é igual a maior literacia financeira. Hashtag. Hashtag. Ok. Boa, mas dito isto, subscrevam o canal, ativem o sininho, as notificações para poderem receber a informação de que existem novos vídeos, metam gosto, partilhem com a família, partilhem com nos grupos do WhatsApp todos. Sim, É? todos. Boa. Dito isto, vamos aqui às perguntas então. Basicamente eu dizia que suponha que tenha algum dinheiro. É mais seguro colocar o dinheiro num negócio ou investimento ou pôr o dinheiro em vários negócios ou investimentos? Ok, é só diversificação de risco. Exatamente. E depois tinha aqui uma opção que era um negócio, múltiplos negócios, não sei, não quero responder. Ok. Okay? Se calhar Há nós hipótese. respondemos, não quero responder. Há hipótese de dizer, não quero responder. A outra sobre inflação, e basicamente diz o seguinte: suponha que nos próximos 10 anos os preços das coisas dobram, ou seja, duplicam. Não é? Certo. Se tens um rendimento que também dobra, ou seja, o teu rendimento permite comprar mais ou menos, mais, menos ou mesmo. Tens mesmo de ter de conta. Exatamente. E depois tem as respostas associadas. Ok. Depois tem outra que é sobre juros simples, que diz: imagina que pediste emprestado $100. Qual é que é o valor mais baixo a pagar? $105 ou $100 mais 3%? Okay? Aqui traz a questão de... Envolve aqui um cálculo. Sim, exatamente. É juros simples, não é? Certo. Depois tem duas sobre os juros compostos. A primeira, suponha que põe o dinheiro no banco por 2 anos e o banco concorda dar-te um juro de 15% por ano. O banco vai adicionar mais dinheiro à tua conta no segundo ano. Quanto dinheiro que tu vais ter? Vais ter mais? Vais ter menos? Está associado aqui ao cálculo dos juros Aí já é compostos. juros compostos. Sim, e já agora o estudo pressupunha que se acertasse corretamente a 3 das 5 perguntas. Sim, não é? sim, julgo Ou seja, sim. não era preciso acertar nas 5. Aquilo dizia, ok, quais é que são os países que mais acertaram em 3 das 5 perguntas. Exatamente. Pronto. E nós fomos os que menos acertámos, não é? Sim. E a depois- Alemanha, acho que exatamente. a Alemanha que ficou em primeiro. Alemanha, Finlândia, por aí fora. Pronto. Sim. Foi a percentagem de pessoas a acertarem 3 das 5 foi a superior Exatamente. na União Europeia. E a última sobre os juros compostos tinha a ver com, ok, eu ponho $100 numa conta no depósito a prazo, tenho 10% de juro, quanto dinheiro é que eu vou ter passado 5 anos? Ok, se eu não retirar. Ou seja, implica aqui algumas contas, porque depois diz
mais de 150, exatamente 150, menos de 150, não sei e recuso-me a responder. Mas isto mais para enquadrar as pessoas de que quais eram as perguntas que estavam aqui a ser feitas, eram 5 perguntas. Sim, de que é que estamos a falar? Exatamente, Sim. Eu vou deixar depois aqui o estudo como link, tanto no quem for só ouvir, mas também para quem for ver. E também para poderem ler o estudo e verem o que é que foi concluído em relação a isto. Boa, sim. Então vamos às mas escolas. Mas agora como é que podemos reverter isto, não é? Sim. Pronto, falando das escolas e da responsabilidade delas no meio disto tudo, assim, de facto, pronto, nós, pelo menos na nossa opinião, existe aqui um vazio em termos de literacia financeira básica, não é? Que de facto é a responsabilidade das escolas, ou seja, nós sabemos que existe, acho que é na disciplina de educação cívica, ou o que é uma coisa parecida, sim, agora deve ter mudado o nome, está previsto um módulo sobre a educação financeira. Exatamente. Não sei concretamente o que é suposto ser falado lá, mas também, e isto até foi falado há pouco tempo numas entrevistas que foram feitas num programa de televisão, nem sempre é dado e nem sempre é bem dado, porque o professor que está responsável por esta disciplina nem sempre está preparado para o fazer, não é? Sim. E portanto, na verdade, o problema mantém-se, não é? Porque acaba por não ser dado a devida atenção a este tema. Acho que em primeiro lugar devia haver, se calhar, uma aposta mais forte nas escolas, nesta componente de educação financeira, literacia financeira. Sim. Eu acho que... Eventualmente uma disciplina, ou não sei, ter... Se calhar um ano inteiro sobre educação financeira, mas não sei até que ponto é que faz sentido ou que tem sido tanto proveito. Acho que faz sentido falar em todos os anos um bocadinho. Agora, uma disciplina só falar o ano inteiro disso, acho que também é demasiado. Pois, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que tem que ser uma constante. Okay? Não, eu acho que tem que ser que todos os anos deve-se falar. Agora, o ano inteiro... Eu diria que o ano inteiro. Tipo história. Tipo história, tipo matemática, tipo tudo. Porque a verdade é, ok, e tu disseste bem, existe já um programa que está sobre a alçada dos supervisores financeiros, Banco de Portugal, CMVM, ASF, que é o dos seguros, e eu já li o documento, o programa, acho que o site chama-se todoscontam.pt, e existe lá um manual pronto para ser aplicado na escola e tudo mais. O problema é opcional. Okay? Sendo opcional, quem escolhe são as escolas, são as pessoas, são os professores. Não é? Se os professores, ou seja, se a nossa sociedade em geral já tem tabu em falar de dinheiro, qual é que achas que vai ser o nível de prioridade de uma escola escolher ensinar educação financeira a uma criança? Sim, e não é só a questão do tabu, acho que é mesmo uma falta de preparação. Sim, a pessoa não vai querer falar de uma coisa que não sabe, não é? Exatamente. Que não está tão confortável. Se é opcional, acho que eu não fazer. Exatamente. E acho que está duplamente relacionado, que é ok, é tabu e eu não percebo porque é tabu para mim, não é? Isso. Ou seja, porque só deixas só começas a perceber e a aprender alguma coisa quando deixas de ter estigma sobre o assunto. Sim. E começas efetivamente a explorar o assunto de forma transparente e sem julgamento. Não é? Portanto, esse é o primeiro ponto da minha opinião, que é, ok, a partir do momento em que é opcional, a probabilidade de se pegar e algum professor pegar nisto e efetivamente passar a informação aos alunos é muito baixa. Okay? Existirão certamente professores que se sentem à vontade para isso e que se sentem movidos por esse propósito, e para esses, incrível, acho um grande trabalho, mas acho que temos que dar um passo atrás. E eu estive a refletir um bocadinho sobre isto, e vou tentar não ser muito polémico, ok? Mas eu vejo em 3 camadas. Acho que existe uma grande importância de educação financeira nas crianças até aos 10 anos. Sim. Existe uma outra fase que é a fase adolescência, entrada no mercado de trabalho. Existe uma outra fase à frente que são efetivamente os adultos, a partir dos 30 anos. Okay? E cada um deles tem uma necessidade específica em relação à componente financeira. E porquê que me veio esta reflexão? Porque nós quando apareceu o estudo, eu abri uma caixa de perguntas lá no Carrico Casal, no Instagram, e a perguntar qual é que era a vossa opinião sobre como é que poderíamos crescer no ranking. E a maior parte das pessoas colocou o foco nas crianças.
ok? Seja educação financeira nas escolas, na disciplina de cidadania ou a educação física, a cívica, tem que se dar educação às crianças e tudo mais, não sei o quê. E eu concordo com isso. Mas eu acredito que neste movimento de literacia financeira, o movimento se calhar tem que ser com maior esforço nos adultos, nesta fase. E eu vou-te explicar porquê. Porque se um miúdo herdar algo negativo do ponto de vista financeiro de um pai, é muito mais prejudicial do que essa criança aprender na escola e chegar a casa e tentar instituir. Porque é algo que já acontece há muito tempo. Toda a gente já lida com dinheiro há muito tempo. Por isso é que se tornou tabu. Certo. É diferente, por exemplo, daquele movimento da reciclagem, em que ninguém reciclava, não era assunto, não é? Ou seja, ninguém tinha sequer essa preocupação. Portanto, como era algo novo a ser introduzido na sociedade, faz sentido que sejam as crianças a levar para dentro de casa. Ok, certo. Percebes? Faz sentido? Faz sentido. Portanto, eu vejo muito nessa ótica que é, nesta fase em que nós estamos a tentar mudar alguma coisa, estamos a tentar ter impacto, eu acredito que o maior esforço tem que ser nos adultos. Ok, eu sou criança, eu aprendo na escola, mas depois vejo os meus pais a comportarem-se incorretamente, não, ou seja, a endividarem-se, ou então a nem sequer querer falar sobre o assunto, porque uma criança até pode chegar a casa e dizer assim: pai, aprendi sobre juros simples, juros compostos. E o pai vai dizer: ok, tudo bem. Não é? Tipo, não vai acrescentar muito, principalmente em famílias em que o dinheiro não se fala com crianças, não é? Sim. E, por exemplo, isso não era uma resposta que se podia dar com a reciclagem, que é: aqui em casa não se fala de reciclagem. Né? Até para os próprios pais era algo novo, portanto estavam muito mais abertos a ouvir. Então, né? mas como é que... Ok, então a tua ideia era não incidir diretamente nas crianças, ou fazer esse trabalho também junto das crianças, sim. Mas o maior esforço ser nos adultos, não é? Exatamente. Ou seja, não nas escolas. Exatamente. Ou seja, nas escolas também, concordo inteiramente com isso, porque tem que criar base, Sim, não é? isso, sim. Mas tem que ser um trabalho conjunto, porque senão os miúdos vão criar frustração. Sim. E vai até ser mais frustrante para uma criança chegar a casa e tentar falar de dinheiro e levar uma resposta negativa ou má, não é? Seja, sim, o problema é, a forma efetivamente fácil, não é, de ensinar é nas escolas. Sim, e por isso é que eu não digo que não se deve ensinar nas escolas, vou dizer que é um complemento, sendo que se me perguntares assim, e como eu disse, ok, três camadas: crianças, adolescentes ou jovens adultos, não é? E adultos efetivos. Se me perguntares ou seja, eu tenho que fazer um plano de longo prazo, onde é que tu inserias mais esforço neste momento? Eu sinceramente inseria nos adultos. Aproveitar o poder das redes sociais, aproveitar este movimento de pessoas que já são mais literados financeiramente para poder ensinar e as pessoas não terem problemas em procurar ajuda e poderem entender, porque acho que é aí que parte depois daquilo que eu já ouvi muito na nossa consultoria, que é dizer assim: eu cometi erros que eu não quero que os meus filhos cometam, portanto eu estou a aprender, eu posso já não vir a aproveitar muito deste conhecimento, vou aproveitar, mas já não vou aproveitar aquilo que poderia ser o potencial, mas o meu filho já não vai passar por isto. E tu aí inseres duas componentes, inseres uma componente de é tão importante que os pais percebem a relevância porque sentiram na pele a dor, não é? E depois tens a escola a entregar conteúdo também e portanto tens duas vertentes a educar a criança. Sim, ou seja, quando a criança chega à casa e fala sobre os juros compostos ou sobre os perigos do endividamento, os pais já vão receber a notícia de outra forma, já dizem: isso é importante. Exatamente. E até ficam orgulhosos de ver que o filho já não vai está a trilhar outro caminho. Ok. Faz-te sentido? Sim, mas então a tua ideia de chegar aos adultos era através das redes sociais, por exemplo? Eu acredito muito no poder das redes sociais. Porque a verdade é, quando é que tu na tua vida tu achaste que ias dizer alguma coisa ou postar alguma coisa e ser visto por 2.000, 2.500 pessoas? Sim, de facto tem um alcance muito grande, não é? Sim, e acho que essa é a diferença. Enquanto que nós, quando éramos miúdos, o nosso alcance de visão era tipo o nosso bairro, a nossa zona, hoje em dia tu podes pegar no teu conhecimento e transmiti-lo para muito mais gente. E eu acho que é a forma mais rápida de nós conseguirmos chegar e entregar conteúdo à maior parte das pessoas possível. Como tudo na vida, existem lados positivos e lados menos positivos.
O lado positivo eu acho que é este alcance, ou seja, esta capacidade de nós chegarmos a mais pessoas. O lado menos positivo é que a barreira de entrada é muito baixa. Portanto, existem pessoas que não vão de entregar conteúdo ou ensinar da forma mais correta. Não é? Sim, mas isso para mim é uma coisa que é, ok, não vou ensinar da forma mais correta, mas desde que não ensinem errado, ou seja, desde que não digam coisas como endividar é bom, por exemplo, eu acho que é sempre ensinar. Pode não ser da forma mais perceptível, se calhar. Ok. Percebes? Sim. Mas não me choca que se ensine, um bocadinho, nem que seja um bocadinho. Sim. Não é? Não, eu concordo com isso. Quando disse não ensinar da forma correta, não é na forma como verbaliza as coisas, é mesmo conceitos errados, não é? Ou seja, e quando digo isto, é conceitos errados e porque isto do dinheiro também tem esta componente, que é as pessoas ficam tentadas a vender dinheiro fácil. Ok, estamos a falar de casos tipo Forex, essas coisas. Exatamente. Certo. Sim, mas aí também não sei se existe essa componente de ensino. Acho que é simplesmente uma forma de levar as pessoas a investir, entre aspas, não é? Porque não é um investimento, mas quase que não houve ali ensino, não é? Aprendizagem. Sim. E por não ter havido aprendizagem é que depois caem nos erros, não é? Concordo. Sim, eu concordo inteiramente. Acho que o problema é que depois colocas tudo no mesmo saco. Ok, certo. Ou seja, existem pessoas a tentar fazer um movimento de literacia financeira, de educadores financeiros. Existe um outro movimento que é vender dinheiro fácil. E tu pegas tudo e metes no mesmo sítio, que é pessoal que está na net a falar sobre dinheiro. Certo. E eu, pelo menos, eu vejo, eu tenho uma visão que é diferente. Né? E acho que é claramente diferente. Ou seja, isto que nós estamos a fazer aqui neste podcast, eu sinto-me já parte do movimento de literacia financeira. Porque nós falamos da nossa vida, dos nossos desafios, explicamos como é que nós os ultrapassamos e ensinamos conceitos de uma forma completamente descomplicada, sem aquela chancela de professores universitários ensinar os compostos e não sei o que mais. E eu acho que existe um movimento gigante que está a fazer um trabalho incrível e que corre o risco de ser chancelado como, burlões das redes sociais porque alguns fazem incorretamente este movimento, não é? Pois, sim, é verdade. Sim, e depois, pronto, falámos das crianças, não é? Que se chega através das escolas e aí tem que haver mesmo um trabalho a nível político, não é? Sim. De fazer pressão para que efetivamente as escolas passem a ter uma disciplina, a meu ver, que não precisa de ser anual, mas pronto, ser uma disciplina sobre educação financeira, não é? Nos adultos chegávamos através das redes sociais, não é? E para os adolescentes e aquelas pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho, como é que achas que se podia começar essa transformação? Sim. Deixa-me antes responder à questão que estavas a dizer porque eu não acho que não justifica porque é que eu achava que era anual. Pois não. A minha justificação é muito simples, que é, existe conteúdo para ser anual. Okay? Nós falamos de dinheiro todos os dias, nós temos assuntos financeiros todos os dias, portanto existe assunto para ser anual. E depois, o anual numa criança não é uma coisa de... Porque eu vejo o ensino de uma forma diferente. Eu não vejo haver um professor, o aluno senta-se, aponta e não sei o quê. Eu vejo o anual como sendo, por exemplo, um desafio anual de poupança. Quem é que vai poupar mais? Um desafio anual de, um projeto sobre educação financeira. Sim, sabes o que é que eu acho também? Eu acho que isso já envolve toda uma transformação da escola, não é? E tem que acontecer, não é? Tem que acontecer, eu também não tenho dúvidas disso, mas lá está. Toda a escola, na forma como ensina, tem que efetivamente mudar e focar mais, se calhar, o ensino em desafios e em projetos. Não sei se teria que ser toda a escola, porque aí é que está a questão. E eu vou-te ser sincero, quando estava a refletir sobre as respostas que as pessoas estavam a dar em relação ao que fazer, eu ficava sempre a pensar assim, então e nós? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Se nós estivermos a colocar sempre o ónus de as escolas têm que mudar, o governo tem que fazer, o que é que nós podemos fazer? E eu acho que nós podemos perfeitamente fazer uma coisa tão simples quanto aquilo que nós estamos a fazer com a Associação Passa Sábio. Sim. São jovens na mesma, são crianças na mesma, ok? Tipo,
ATLs. Não tem que ser na escola propriamente dita, não é? Ou mesmo sendo na escola, eu não preciso de revolucionar tudo. Eu como educador financeiro, como pessoa que quer ensinar financeiramente, porque é que eu não vou a uma escola e vendo, entre aspas, um programa de educação financeira, e quando digo vendo não é propriamente por dinheiro, mas um programa de educação financeira, como se vende judo. Sim, não é? Estava a pensar nisso. Estás a perceber? Ou seja, sim. Um professor de judo chega, e nós temos essa experiência, né? Chega a uma escola e diz assim: eu gostava de implementar aqui um programa de judo, eu trago o tapete e só preciso que me digam qual é que é o horário, eu preciso falar com a associação dos pais, preciso de um espaço e monto, e são, sei lá, 5 euros por criança e tudo mais. Pá, existe isto. Sim. Que nós... Sim, eu acho que isso é muito mais fácil de implementar do que propriamente uma revolução escolar, sim. Mas a revolução começa por aí. Eu vejo isso, não é? Ou seja, por que não isso? Por que não cada um dos influenciadores de finanças, não é? Se tem efetivamente essa vontade de fazer a diferença e de educar financeiramente os portugueses, porquê que não fazer isso? Porque não chegar, por exemplo, à escola onde estudaram, não é? E oferecerem isso de volta, não é? Ou seja, chegar lá e dizer: olha, professora, se calhar às vezes os professores até são os mesmos com quem nós tivemos, né, nessa altura, chegar a dizer: olha, professora, eu tenho este projeto, eu tenho esta missão, gostava muito de poder implementar este programa aqui. Será que eu posso ter uma reunião com a Associação dos Pais? Será que existe aqui um horário possível em que eu possa vir aqui uma vez por semana e ensinar aqui qualquer coisa? E eu acho que aí começa a revolução. Eu não preciso que seja o Governo ou o Ministério da Educação a mudar tudo isto, não é? Sim. E aí traz a responsabilidade para nós. Um problema, é que aí, sendo opcional, mais uma vez, vai depender da decisão dos pais. Claro, não é? Mas aí és tu a explicar aos pais a importância. Sim. E eu acho que aí, mais uma vez, adultos. Tu tens sempre que falar com o adulto. Portanto, a educação financeira, na minha visão, neste momento, tem sempre que ser direcionada para o adulto, ok? Mas depois perguntavas: ok, os adolescentes, não é? Os adolescentes, como é que nós faríamos? Acho que é uma continuação, não é? Ou seja, acho que os adolescentes, existe uma camada específica que é: querem enriquecer rápido, não é? Ou seja, estão muito naquela efervescência de... Sim, é tudo muito imediato. Tudo muito imediato. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas, e agora é uma ideia que me está a vir agora, que é: ok, um adolescente, quando falo de jovem adulto entrar no mercado de trabalho, se a empresa oferecer literacia financeira dentro da empresa, provavelmente vai ter um colaborador mais satisfeito, com muito mais proveito no dinheiro que lhe está a ser pago. E ensinar aqueles jovens adultos o que é um IRS. Sim, por exemplo, há empresas que tipicamente são conhecidas por empresas de primeiro emprego, não é? Exatamente. Como as empresas onde nós trabalhamos. Sim. Principalmente essas, não é? Ou podia-se começar por essas, não é? Exatamente. Em que ensinavam efetivamente a lidar com o salário que paga aos trabalhadores, não é? Exatamente. Sim. Eu acho que é uma forma de tu, primeiro que tudo, estás a entregar valor àquelas crianças, àqueles jovens, não é? E depois estás a nutrir a tua própria relação com aquele colaborador, não é? Sim. Que é, aquele colaborador vai se sentir muito mais feliz com o dinheiro que tu lhe estás a pagar. Sim. Porque vai tirar muito mais proveito daquilo. Em vez de pegar e, como não sabe, vai gastar em tudo e mais alguma coisa. E existirão alguns que irão fazer isso, não é? Ou seja, Sim, é as próprias empresas, eu estava a que... pensar, por exemplo, a EDP, Vodafone, tem aqueles programas de trainees, Exatamente para pessoas que acabaram de sair da faculdade, não é? E estão a começar o primeiro emprego. Fazer parte desse programa de trainee, não é? Exatamente. Acho que fazia todo o sentido. É o primeiro contacto real com muito dinheiro que normalmente nós temos. Sim. E portanto é como se fosse uma nova base, não é? Ou seja, nós vimos aquele documentário das montanhas, não é? Sim. E tu tens uma primeira base, que eu acredito que é a parte das crianças, não é? Depois tens uma outra base em que tu descansas, que é a parte dos jovens adultos. E depois tens a base maior que é ou seja, exatamente o cúmulo, que são os verdadeiros adultos, não é? Sim. Que já fizeram algumas borradas, não é? E que têm que crescer, ou então não fizeram borrada nenhuma, mas têm muito dinheiro parado
depósito a prazo e tem que aprender como investir. Pelo menos esta é a minha visão, não é? Sim, acho que é uma boa ideia, precisamente essa questão, por acaso nunca tinha pensado, mas de facto também acho que é um bocadinho a responsabilidade das empresas, não é? Dos empregadores, achas que não? Acho que não. Mas tu sabes como é que eu penso, não é? Sabes que eu sou muito apurada. É sempre nossa. Okay. Porque a partir do momento em que nós colocamos a responsabilidade no outro, nós perdemos poder. Vamos ficar sempre à espera que alguém faça por nós. Não é? Sim. E foi isso que eu procurei dizer aqui, que é, ok, mesmo nós como educadores financeiros ou participantes nesta revolução, nós não podemos ficar à espera que seja programas eleitorais ou fazer por isso, não é? Sim, quando eu digo que é um bocado a responsabilidade, é como a responsabilidade social ou ambiental que as empresas também, claro, que se diz que as empresas também têm, não é? Porque, enfim, têm de alguma forma as suas atividades, têm impacto na sociedade, têm impacto no ambiente e, portanto, também têm responsabilidade de o proteger. É nessa perspectiva que eu estou a dizer, ou seja, sim, o facto de uma empresa de pagar um salário tem um impacto na tua vida, não é? E não podemos só encarar isso como uma coisa boa, ok, eu recebo um salário, o impacto é positivo e nada de negativo acontece à volta. Sim. A verdade é que também tem um impacto. Sim. E esse impacto pode ser de alguma forma direcionado pela empresa, disponibilizando cursos ou enfim, acompanhamentos sobre como lidar com o salário que elas pagam. Oferecendo palestras sobre esta componente de educação financeira, o que se considerar relevante para este movimento, não é? O que é que tu achas disso? Acho bom. Então agora vamos oferecer os nossos serviços. Sim, olha, por acaso podemos oferecer, não é? Mas acho que para quem nos acompanha aqui há algum tempo sabe que eu já não estou empregado, não é? Neste momento eu também estou desempregada, não é? Pois é, parabéns. Neste momento estás na tua fase de transição. Sim, não é? 15 dias desempregada. Exato, que nós tínhamos partilhado já num episódio das mudanças aqui da família e tu agora vais para o teu novo desafio, não é? A partir de fevereiro. Sim. E portanto, parabéns, não é? Está-se a efetivar. Sim, está a acontecer, ainda não me caiu a ficha totalmente. Muito bem, mas para quem estiver a ver ou ouvir, precisamente a ouvir este episódio que vai sair na segunda-feira, nós vamos realizar, eu neste caso especificamente vou realizar uma live no Rico Casal, no Instagram, às 9h, às 21h. É basicamente o anúncio de um projeto que eu estive a trabalhar durante algum tempo até agora, não é? Que vai ser lançado em breve e basicamente convido-vos a estar connosco, a estar comigo e com outras pessoas convidadas que fazem parte deste projeto que tem efetivamente este propósito, que é aumentar a literacia financeira em Portugal, dar mais ferramentas e fazer parte desta revolução, não é? Ou seja, com toda a honestidade e toda a nossa humildade também de entregar aquilo que achamos que é de valor às pessoas que decidem efetivamente fazer diferente a sua vida, não é? Ou seja, principalmente direcionado para adultos, com certamente impacto nos adolescentes e nas crianças que têm em casa. Não é? Sim, acho que vai ser muito interessante, estejam lá para ver. Boa. Dito isto, não é? Ou seja, o que é que recados mais é que temos para deixar? Ou temos mais alguma mensagem em relação a isto? Assim, acho que o maior recado é mesmo relativamente a este tema, que é não deixem que o facto de não terem tido acesso até agora a muita literacia financeira vos limite. Procurem, pode ser pelo Instagram, pode ser em formas mais tradicionais, como livros. Exatamente. Mas assumam também essa responsabilidade, lá está, pela vossa educação, acho que é importante. Sim. E eu acrescentava, pela vossa educação, pela educação dos outros, não é? Porque dos vossos filhos. Sim, se nos estás a ouvir, se nos estás a ver, é porque tu já deste um movimento de considerar que isto era importante para ti. Que isto era algo de relevante para o teu crescimento e para a tua sanidade financeira. Portanto, agora é a fase em que tu entregas de volta, assumes a responsabilidade de fazer parte desta revolução, de poderes pegar neste episódio e partilhar com outras pessoas, de
poderes pegar neste vídeo, se estiveres a ver no YouTube, de partilhares com outras pessoas, pegares em perfis que tu gostas e partilhar essa informação nas tuas redes sociais, e vamos fazer efetivamente deste movimento uma coisa grande, não é? Ou seja, existem tantos movimentos, sei lá, de dancinhas e coisas do género, por que não? E acho eu até com alguma humildade, acredito que é mesmo importante e é crucial para movimentar uma sociedade, porque não pegar neste perfil, neste episódio, e partilha. Esse é o desafio que eu faço, não é? E aos outros influenciadores digitais também, não é? Porque se nós formos todos juntos, certamente o impacto vai ser muito mais forte, muito mais rápido, e acho que cada um de nós vai querer fazer parte daqui a 5 anos estar a dizer que foi uma pedra crucial nesta revolução. Sim, acho que sim. Acho que vai ser muito engraçado ver esta evolução. Boa. E é isto, não é? Sim. Estamos prontos por hoje. Resta despedir-nos, não é? Sim. Bora lá. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau.